gente, amigos e amigas, mais uma vez, elucidações espíritas para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Brasília, capital. A pessoa entrevistada hoje, o nosso amigo entrevistado, é Alain Araújo. Ele que é da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Ele é arquiteto. E o tema, olha o tema, aborto. Vamos levantar esse tema. Esse tema precisa ser bem divulgado, está na mídia, muitos comentários, o Congresso trabalhando, o Supremo trabalhando. E vamos agora falar com o nosso amigo que é secretário-geral do Movimento Brasil Sem Aborto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando desse momento em que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que nós consideramos assim o tema, na realidade, porque a gente imagina que se a pessoa, se o espírito não conseguir reencarnar, os outros direitos todos perdem sentido, Então, sem dúvida nenhuma, é o primeiro e o principal direito de todos nós, que é o direito de viver, Muito bem. Alain, você é secretário-geral do Movimento Brasil Sem Aborto. Esse movimento, ele tem quantos anos? Quanto tempo esse movimento está aí divulgando, falando, trabalhando esse tema? Então, o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, ele começa em 2006, porque no final do ano de 2005, ainda existia um projeto de lei, que era o 1135, de 1991, que tramitava lá na Câmara Federal, que propunha a descriminalização do aborto no nosso país. O descriminalizar é você retirar do Código Penal os artigos que criminalizam o aborto, ou seja, você poderia, 1 minuto antes da criança nascer, ela poderia ser morta e não seria crime, porque não teria como a justiça penalizar alguém. Então, era um projeto assim terrível e, na época, com a diferença de apenas um voto, quase ele era aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Nesse momento, Mauro, acendeu uma luz vermelha geral, porque existiam lá várias organizações que já trabalhavam na defesa da vida, desde a concepção, mas cada um no seu nicho. Então, foi importante, no momento que nós entendemos que era importante juntar as nossas forças. Agora, para juntar as nossas forças, alguns critérios seriam necessários. O primeiro deles é que nós não discutíssemos questões religiosas, porque existiam segmentos, vários segmentos, diferentes segmentos religiosos ali. Outra questão era a questão partidária, que nós também não discutíssemos questões partidárias, porque tinham pessoas que pensavam das formas mais variadas. E o terceiro pilar do Movimento Brasil Sem Aborto seria, então, a defesa da vida desde a concepção. Então, a pessoa que entendesse que poderíamos estar juntos, sem discutir questões religiosas, nem questões partidárias, mas defendendo a vida desde a concepção, então essa pessoa seria bem-vinda a estar nesse movimento para que nós pudéssemos juntar as nossas forças, E tanto foi exitoso esse processo que a partir de 2007 nós começamos com as mobilizações populares, A primeira delas foi na Praça da Sé em São Paulo, a segunda aqui em Brasília, em 2007, fizemos a primeira marcha nacional aqui na Esplanada, e a partir daí começou a se fundar comitês estaduais, municipais, e realizando então essas mobilizações, e sempre ali junto com o parlamento, porque é muito importante a sociedade civil organizada, quando ela se junta, ela tem uma força grande, porque o parlamento é muito sensível às mobilizações populares e tal. Então, junto ali com o parlamento, foi possível mais tarde então derrotar esse projeto. Quando ele volta para essa comissão, ele é derrotado por unanimidade. Então, todos os parlamentares que estavam presentes votaram contra a aprovação desse projeto, que quase era aprovado, com a diferença de um voto apenas. Então, de lá para cá, o Movimento Brasil Sem Aborto vem nesse ritmo, o nosso trabalho é um trabalho junto ao parlamento e outro trabalho é trabalho de informação, Então, realizamos
seminários, palestras em escolas, principalmente em escolas de nível médio, e assim vem atuando no Brasil Sem Aborto desde 2006. E temos um projeto lá que nós defendemos, que é o Estatuto do Nascituro. Assim como existe o Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso, nós defendemos a importância do Estatuto do Nascituro, para dar à criança por nascer os mesmos direitos da criança já nascida, ou seja, reconhecer a sua personalidade humana, né, diante da legislação. Então, ele já foi aprovado em 2 comissões, hoje ele está na comissão da mulher, tem uma solicitação de pedido de urgência, né, para que ele vá para plenário, mas ainda não foi aceita essa solicitação pelo presidente da Câmara. Então, assim, num panorama assim, bem geral, né, o que seria, então, esse movimento que vem atuando, que eu acho de uma forma importante, porque, sem dúvida nenhuma, assim, a pressão para que se aprove no Brasil é gigante, né? E se até hoje ele não foi aprovado, é justamente por conta da posição da população brasileira, né? Porque você, assim, as pesquisas apontam que em torno de 80% da população é contra a legalização do aborto no nosso país, né? Então isso é muito forte perante o legislativo. Pois é, Alan, mas parece que o Supremo não está dando muita importância esse 80% da população ser contrária. Eles estão enfrentando, né? O Supremo Tribunal Federal é um outro desafio, né? Assim, é claro, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele tem um cargo ali vitalício, diferentemente do parlamentar, e tem outros tipos de interpretações. Nós não temos como, assim, a pressão popular não funciona junto ao judiciário, né? O que a gente defende é que as questões das leis sejam feitas pelo órgão responsável por elas, que é o legislativo, né? Esse tem sido, assim, a posição, né, do movimento da Gente Sem Aborto, e sempre que possível, quando o judiciário abre a possibilidade para que nós possamos nos manifestar, como, por exemplo, aconteceu com a DPF 54, onde o Supremo Tribunal Federal passou a autorizar o aborto no caso de bebês com anencefalia, naquela época foi aberta a possibilidade de manifestação, né, das entidades, tanto contra quanto a favor da situação. E nesse momento, o Brasil Sem Aborto teve a oportunidade de se manifestar na DPF 54, né? Então, contrário, evidentemente, a essa posição, mas, infelizmente, vencidos, né, junto ao judiciário, e, sem dúvida nenhuma, é uma outra. Agora, o que precisa, na realidade, é o seguinte, é que haja um verdadeiro equilíbrio entre os poderes, né? E o legislativo ele precisa se levantar para, assim, reivindicar os seus direitos constitucionais, né? Porque cabe ao legislativo legislar. Às vezes fala assim, mas o legislativo não está legislando. Não, não é o Ministério legislar. O fato dele não alterar uma lei, desde que ele esteja sendo discutido, e esse tema ele vem sendo discutido dentro do legislativo já há muitos anos, e ela, por que não altera? Não altera porque o legislativo entende que não é o caso de alterar. Então, isso também é uma forma de legislar, né? Legislar não quer dizer você ter que ficar alterando a lei. Se o legislativo entende que não, que a lei deve ficar como está, isso também é uma forma de legislar. Muito bem. Esse movimento, enquanto cidade, enquanto estado, você já tem assim, comitê, grupos, você tem um número assim, desse movimento no Brasil? Não, assim de cabeça eu não tenho esse número para te dar, mas eu posso dizer que nós estamos nas 5 regiões, né? Nós estamos nas 5 regiões do país. Tem alguns estados ainda que realmente nós não temos ação, mas estamos nas 5 regiões. Você parece que ele está fortalecido ou ele está mais enfraquecido nesse momento? Porque não estou vendo manifestações. Tem tido manifestações em Brasília desse movimento, Alan? O que aconteceu foi o seguinte: o que
aconteceu, Maurício, em termos gerais? A pandemia, veja bem, Sim. ela trouxe ela dificultou esse processo de mobilização, né? E é verdade. Então, com esse tempo de pandemia, apesar de nós termos feito marchas virtuais, entendeu? Mesmo na pandemia nós fizemos marchas virtuais, né? Mas ela promoveu, sem dúvida nenhuma, um processo de desmobilização, que vem sendo agora retomado, né? Retomado agora com o tempo e com alguns passos importantes. Por exemplo, aqui no Distrito Federal mesmo, foi criada, na Câmara do Distrito Federal, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção, né? Entrou no calendário do governo do Distrito Federal, agora é oficial, a marcha distrital contra o aborto. Então, oficialmente agora, a partir desse ano, toda segunda terça-feira de junho, né? Então, a nossa marcha, e aí nós juntamos com a marcha nacional, né? Fazemos uma marcha única, onde tem essa participação de pessoas que vêm de outros estados, mas que, com certeza, a partir desse ano foi o primeiro, né? Então, a gente, inclusive, já está conversando com o parlamentar presidente dessa frente e tal, porque, assim, nós sempre trabalhamos, olha só, o nosso movimento ele é todo formado por voluntários, todo formado por voluntários. Nunca utilizamos um centavo de verba pública para nada, absolutamente nada. Então, agora que nós estamos acordamos, né, vamos dizer assim, para essa possibilidade de oficialização dos nossos eventos, né, porque a partir do instante que tem uma frente parlamentar, a partir do instante que a data passa a entrar no calendário oficial aqui do governo do Distrito Federal, que eu considero um mar, porque não é só você aprovar o projeto na Câmara, que já não é fácil você aprovar um projeto desse na Câmara, é o governador concordar com esse projeto e depois sancioná-lo, né? Então, você vê que acho que são passos importantes nesse processo. E isso vai facilitar com que nós tenhamos, aí sim, acesso à verba pública para que nós possamos realizar as atividades com mais serenidade e com mais condições, né? Então, dando mais condições para o pessoal que já trabalha com a gente há muito tempo, sempre de forma voluntária. Esse grupo, assim, tem alguns cantores, artistas, ou só está mais no nível de pessoas religiosas? Não tem. Não tem, assim, uma personalidade, vamos dizer assim, de destaque, não tem. O que nós temos são pessoas do meio acadêmico, né? Aí sim nós temos várias pessoas do meio acadêmico, mesmo porque é fundamental para que nós possamos ter subsídios para tratar sobre esse assunto, né? Para poder participar de audiências públicas e de arguições que sempre acontecem, de entrevistas nacionais e internacionais. Assim, é impressionante como vários órgãos internacionais procuram o movimento Brasil Sem Aborto. Então, sempre que esse tema ele aflora, né, por uma razão ou por outra, e sempre, assim, em ano político, então, de eleições federais, é impressionante, porque é impressionante como esse tema, e não só no Brasil, né, a gente vê que muito fora do Brasil também, esse tema ele acaba sendo um tema assim, meio que divisor de águas, né? Isso. E aí... Alan, existe aqui uma camiseta, alguns panfletos, alguns adesivos? O que o movimento tem para distribuição? Aí é o seguinte, nós temos o nosso site, né? brasilsemaborto.org, é o nosso site oficial, né? Então lá você pode ter todas as informações a respeito do movimento Brasil Sem Aborto, e temos também o nosso Instagram, né? Brasil Sem Aborto. Então, nós não temos uma loja assim para venda de produtos. Nós confeccionamos esses produtos assim, de forma sazonal. Então, vamos realizar a marcha, então vamos fazer o quê? Vamos fazer camiseta, vamos fazer bandana, vamos fazer chapéu, boné e tal. E aí fazemos para aquele evento, sabe? Justamente porque, assim, trabalhamos com voluntários, né? Então nós não temos assim, uma estrutura, nós não temos assim, essa estrutura financeira, imagino até que seria o ideal que tivesse, mas nós não temos. Então nós não temos assim, produto para venda, do jeito que você está me perguntando, entendeu? Então nós fazemos por evento, né? Então vamos fazer palestras nas escolas, então vamos produzir réplicas de bebê para levar para os alunos das escolas. Aí nós fazemos nossas campanhas e tal, produzimos e agimos dessa forma.
Tá, assim, só para a gente voltar no meio espírita, mas de onde surgiu essa sensibilidade de você criar esse grupo? Quem que foi mais sensível a defender esse espírito que quer reencarnar e que está sendo impedido? De onde surgiu? Como é que foi que surgiu? Porque... Não, olha só, assim, eu acho que isso aí, quando a gente vai falar sobre o olhar espírita, eu acho que tudo seria mais fácil, porque tem muita literatura sobre o assunto, né? Então, a gente baseando aí, considerando que estamos conversando no meio espírita, considerando que o espírita entende que a doutrina espírita é a terceira revelação divina, então o que está ali na base kardeciana, né, são informações trazidas por esses espíritos superiores. E aí nós nos reportamos ao livro dos espíritos, né? Quando na pergunta 358 ele pergunta se é crime, né, a prática do aborto, né, em qualquer período da gestação. E a resposta dos espíritos é muito clara, né? Que sim, que é crime em qualquer período da gestação, porque você impossibilita esse espírito de reencarnar. Que essa é a defesa principal assim, que nós devemos ter em mente como espíritas. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a missão dos espíritas é divulgar a reencarnação e a elevação dos espíritos. Então, como é que nós vamos divulgar a reencarnação sem defender a reencarnação? Né? Então, é uma coisa basilar. Assim, como espírita é basilar. Essa questão não tem assim, outro entendimento. Né? E aí, considerando que nós estamos tratando que essa é uma lei divina, nós vamos entender também que na doutrina espírita é muito claro que o único momento que seria admitido a possibilidade do aborto, não como uma prática, mas como uma consequência, seria no caso de risco de vida da mulher. Né? Então, se a mãe, evidentemente, está correndo risco de vida, e ao tentar salvar essa mãe, ocorrer a morte do feto, do embrião, aí é a única forma, é a única possibilidade que está prevista na legislação divina. Nesse aspecto, quando nós vamos lá para o nosso Código Penal brasileiro, a gente vê que existe essa defesa também no Código Penal brasileiro. Então, para lá, se não há outra maneira de salvar a vida da gestante. Né? Então, você vê que nesse momento, o nosso Código Penal ele está em sintonia com a legislação divina. Mas só nesse momento. Porque a doutrina espírita não admite, não defende o aborto no caso, por exemplo, de violência sexual, no caso de estupro. Por quê? Porque a doutrina espírita é baseada na lei de ação e reação. Né? A lei de ação e reação. E muito menos no caso de bebês portadores de anencefalia. Porque se nós estamos num mundo de expiação de provas, onde nós precisamos dessas dificuldades orgânicas para a evolução do nosso espírito, nós começarmos a impedir que espíritos que vão reencarnar com uma dificuldade ou outra não reencarnem, então não está reencarnando, está no planeta errado. Né? Está no planeta errado. Nós precisamos dessa oportunidade para poder buscar o nosso progresso espiritual. Eu acho muito bonito que pessoas de outra religião façam a integração e percebam esse movimento, porque a doutrina espírita ela aprofunda mais, né? Ela vai lá no espírito, que tem feito todo um trabalho de aproximação, de ligação, de família, para ele poder reencarnar. Não tem só a matéria, né? Que muitos falam que aquele que não conhece a parte espiritual, a orientação espírita, eu admiro isso, porque eles nem têm esse conhecimento e ainda faz a defesa. A doutrina espírita ela aprofunda, vai mais à frente, né? Porque há todo um trabalho de organização, né, no plano espiritual, para que a pessoa venha. E depois esse laço é cortado, né? É lamentável, né? E é lamentável que... Eu estive pensando, Alain, é indefeso, a pessoa está... um embrião, o espírito está ali sem nenhuma proteção. É uma covardia muito grande, não é, Alain? Na realidade é o seguinte, assim, é uma situação assim, das piores, né, que a gente possa imaginar. Se a gente pensa que a lei ela é justamente para a defesa do mais fraco, né, porque esse é o grande, vamos dizer assim,
objetivo central, né, da legislação, é um número mais fraco. Então, assim, não tem mais um ser mais fraco do que esse. Porque ele não tem para onde correr, não tem como militar, não tem defesa nenhuma. Absolutamente, absolutamente. Ele está num local onde ele deveria estar, que é um local protegido, né? Um local absolutamente protegido. E aí, de repente, por uma ação impensada, né, muitas das vezes, e aqui eu acho que é importante nós dizermos também o seguinte, que às vezes, mas você fala isso porque você é homem e tal, não sei o que, se fosse mulher seria diferente. Olha, eu acho justamente o contrário. Porque, assim, lá na casa que a gente frequenta, a Sociedade de Ação Espírita do Soro, tem um Lar Maria de Nazaré, que existe desde 1991, que abriga a mulher gestante. E olha, e é muito claro, a mulher que tem o apoio do seu companheiro, dificilmente ela descamba para a prática do aborto. Então, assim, quando não acontece o contrário, né? O aborto acontece muitas das vezes por conta da pressão masculina, seja do pai, seja do companheiro, seja ali da comunidade, que pressiona a mulher a essa prática impensada que vai trazer, porque depois do feto, depois da criança, o principal prejudicado nesse processo é a mulher, não tenho nenhuma dúvida, que pode incorrer aí em consequências físicas e psicológicas das mais graves, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nós precisamos ter isso em mente e nós nessa posição de estar de masculinidade, né, nessa encarnação, temos a consciência do nosso papel e fazemos justamente o contrário, que é levar o apoio necessário a essa mulher que às vezes está num momento de dificuldade, né? Um momento de dificuldade. E aí uma ação impensada e por essa pressão masculina acaba descambando para essa prática que, sem dúvida nenhuma, será muito maléfica para ela, não só pelas questões físicas, psicológicas, mas também pelas questões espirituais. É assim, eu estou meio distante da capital, das capitais, mas parece que os 80% aí está meio folgado, está um pouquinho acanhado, está apático, né? Parece que tomou conta, não tem assim, uma bandeira aí, de fala, comenta, parece que a coisa está andando meio frouxa, não, Alan? Mas sabe o que é, mano? É o seguinte, que na realidade a população brasileira ela não acredita que aconteça a legalização do aborto no nosso país. E pelo legislativo não acontece mesmo. Assim, não existe essa possibilidade. Assim, se você, assim, a gente que acompanha muito de perto, no legislativo não existe, né? Então, e no judiciário, assim, a pressão popular no judiciário é quase nula. Assim, a questão de influenciação, sabe, quase nula. Então, na realidade, o que eu penso é isso, é que a população não acredita que isso vai acontecer aqui no nosso país, entendeu? E que essa população, de alguma forma, assim, está satisfeita com a legislação atual, né? Da forma como ela está. Então, talvez por isso haja essa questão aí dessa inércia aparente, né? Que a gente percebe aí na população. Alan, tem como se você passar o passo a passo, né? Desde a concepção até o espírito reencarnado e nascer a criança? Olha, assim, eu acho que a melhor referência para nós espíritas é aquele caso de Segismundo, né? Porque naquele caso, olha só, a gente viu ali os espíritos mostram para a gente uma experiência assim fenomenal, porque a gente vê que naquele caso lá, o Adelino, né, que seria o pai de Segismundo, ele tinha o Segismundo como um adversário da vida dele, né, que ele iria receber então no seu lar. Só que o que acontecia? No seu subconsciente, ele não conseguia vencer essa dificuldade de receber um adversário como filho. E isso estava inviabilizando a possibilidade da fecundação. Olha só que interessante, impossibilitando a fecundação. Então, Adelino durante o sono, né? Então ele vai para uma reunião no plano espiritual, onde ele é relembrado do seu compromisso, né? Do compromisso que ele assumiu junto com a sua esposa, Adelaide, né? Que ele assumiu com a sua esposa,
para receber Segismundo no seu lar. E nesse momento, inclusive, ele é um momento que Segismundo, então, está com ele no plano espiritual, aderindo a ele no momento do sono, e então pedindo a ele, né, que o ajudasse e tal, para que eles pudessem, então, alcançar essa reconciliação. E só a partir dessa reconciliação, né, nesse momento de sono, é que é possível, então, que acontecesse o processo de fecundação. E se você acompanhar aquele processo de fecundação, é um negócio tão interessante, porque os espíritos responsáveis por aquele processo da reencarnação, eles magnetizam o espermatozoide que tem mais condições de atender às necessidades físicas do espírito reencarnante, ou seja, de Segismundo. Por quê? Porque assim, quando nós vamos reencarnar, assim, aquelas coisas principais das nossas vidas, elas já foram assim, combinadas no plano espiritual, né? Então, no caso, por exemplo, lá de Segismundo, ele teria uma doença, se eu não me engano, cardíaca, lá por volta dos 50 anos, mas ele precisava de reencarnar no corpo que possibilitasse essa condição, né? E essa carga genética que vinha lá do espermatozoide tinha que constar essa carga genética. Então, os espíritos responsáveis magnetizam aquele espermatozoide para que aquele espermatozoide especificamente fecundasse aquele óvulo e desse a Segismundo as condições físicas necessárias para a sua encarnação. Olha só o nível de complexidade. E nesse caso, os espíritos dizem o seguinte, que esse caso de Segismundo é o caso da maioria dos espíritos reencarnantes. Nós teríamos depois dois extremos. Que teria o extremo daquele espírito que reencarna compulsoriamente, que aí ia ter um tratamento diferenciado, e tem aqueles espíritos que já estão num estágio mais elevado, que eles mesmos controlam o seu processo de reencarnação. Mas na maioria, né, vamos dizer assim, dos casos que reencarnam, são casos semelhantes àquele caso ilustrado ali na reencarnação de Segismundo, né? Então, só a partir daí, então, é que é possível esse processo. E olha só que interessante, em que momento que o espírito se une ao corpo? Ele se une ao corpo no mesmo momento em que a biologia identifica que é o início da vida, que é o momento da fecundação. Então, na junção dos gametas, masculino e feminino, ou seja, ali você forma um novo indivíduo, e a partir daquele instante, não tem mais nem pai nem mãe, tem mais como interferir absolutamente nada. Aquele DNA ali já está formado, ele vai só se desenvolver a partir daquele instante. Então é nesse momento também que esse laço fluídico une ao corpo. Que interessante. E é mostrado tudo isso nesse caso, lá dos missionários da luz, no caso do reencarne de Segismundo, né? Muito bem, para ficar bem frisado, então está no livro Os Missionários, é isso? Missionários da luz. Alan, te agradecemos muito, foi excelente sua participação. E o outro momento se retorna com outro tema, né? E eu quero que você... Como é que faz para integrar esse grupo aí de sociedade, movimento Brasil Sem Aborto? Como é que faz? É uma pessoa que vai nos ver, ouvir, e como é que faz para participar desse grupo? É muito simples. Bom, você pode acessar através do nosso site, né? Lá você tem a oportunidade lá de solicitar então essa participação, que é o brasilsemaborto.org, ou você pode também pelo Instagram, né? Mandar um direct lá no Instagram, que é o Brasil Sem Aborto. Muito bem, então aí ó, aprendemos muito nessa noite, falamos com o secretário-geral do Movimento Brasil Sem Aborto, Alan Araújo, da Sociedade Espírita de Divulgação Alta de Souza, em Brasília. Ele que é arquiteto, mas tem todo o conhecimento para falar sobre esse tema. Te agradecemos e que você tenha muita luz em sua vida. Muito obrigado, eu fico assim, agradecido por essa oportunidade, sabe? Sempre que precisar, estaremos aí à disposição. Oi, gente, eu quero falar agora do Núcleo Social Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode ser o nosso voluntário. Vale a pena você conhecer, fazer suas doações. Essa entidade ajuda pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. São duas unidades. A sua doação
é muito bem-vinda. Seja um doador, seja um voluntário nosso. Telefone 3235-8010, 3234-8712. Para você fazer visita e levar suas doações, você pode marcar, nós vamos buscar também e vamos receber com muito carinho. Gente, semana que vem tem mais. Um forte abraço a todos.